E hoje, quinta-feira, jornalista Beto Almeida, dia 18 de julho, fazem exatos 57 anos que falecia em um acidente aéreo no bairro Boa Vista, no Castelão, em Fortaleza, o então presidente da República, Humberto de Alencar Castelo Branco. E a gente relembra aí esse fato histórico com o Carlos Alberto. Uma data neste mês de julho é lembrada por uma tragédia na política nacional e estadual. No dia 18 de julho de 1967, há exatos 57 anos, morria em um acidente aéreo no bairro Boa Vista, hoje bairro Castelão, em Fortaleza, o então presidente da República, Humberto de Alencar Castelo Branco. Primeiro presidente da República do ciclo militar, que governou o país entre 1964 e 1984, Castelo Branco estava em um avião de pequeno porte que, a poucos minutos antes de aterrissar na base aérea, sofreu forte impacto provocado por uma aeronave da FAB, Força Aérea Brasileira, e caiu em seguida. O acidente deixou 5 vítimas fatais e um sobrevivente. Morreram na queda do avião o ex-presidente Castelo Branco, o seu irmão Cândido Castelo Branco, a escritora Alba Frota, o major do Exército Manuel de Assis Nepomuceno e o piloto Celso Tinoco. O copiloto Emílio Celso Tinoco, filho do piloto, foi o único que sobreviveu à queda da aeronave. Castelo Branco voltava de uma viagem a Quixadá, onde fora visitar a escritora Raquel de Queiroz. O então presidente da República nasceu em Fortaleza, morreu aos 64 anos de idade e no dia 20 de julho de 1967 teve o corpo sepultado no Rio de Janeiro. Poucos anos mais tarde, os restos mortais do ex-presidente foram trazidos para um mausoléu construído no Palácio da Abolição, sede do governo do Ceará, em Fortaleza. Com informações da área política, Carlos Alberto. Olha, Marcos, esse é um fato histórico que tem ainda, né? Desperta muita curiosidade, porque quase 60 anos depois, são 57 anos, ainda tem muitas coisas, muitas dúvidas, muitos se perguntam, foi um acidente? Foi um atentado? Porque há versões e fatos que levam para ambas as coisas, tá? Mesmo depois as investigações foram feitas e as conclusões até então desse acidente foram consideradas muito duvidosas, já atravessaram esse mais de meio século, sem que ninguém, até hoje, tenha sido responsabilizado por esse episódio que resultou na morte do primeiro presidente da ditadura militar, que foi o Castelo Branco, que muitos chamam de ditador, mas na realidade ele era um cara moderado, era um homem moderado. Vinha de Quixadá, naquele fatídico acidente, né? 40 minutos de viagem, e já aqui na cidade houve a batida, vamos dizer assim, dos dois aviões, resultando na morte dele e das demais pessoas. Então, assim, são informações, são apurações inconclusas, de certo modo, e até hoje paira essa dúvida. Mas é um fato histórico, porque é um cearense que tem um papel relevante na história política do Brasil. Inclusive, recentemente, aqui nós temos, né, o mausoléu Castelo Branco, que fica aqui na Avenida Barão de Studart, ali junto do Palácio da Abolição. Gerou até uma polêmica, porque o governador Elmano decidiu, por exemplo, retirar os restos mortais do Castelo Branco e levar dar uma outra destinação para aquele mausoléu ali e tal. Mas o fato é, se restringindo aqui ao acidente, esse é um acidente que ainda está na história de forma inconclusa e que ainda levanta, Marcos, muitas dúvidas. Marcos, passando agora sobre isso, e só para a gente encerrar bem rapidinho, que eu sei que eu já tomei todo o seu tempo com relação a isso, eu falei, por exemplo, das articulações políticas, do que anda acontecendo em relação às convenções que começam agora, no dia 20 de julho, vai até no próximo sábado, dia 5 de agosto. Mas, por exemplo, uma das coisas que tem pegado fogo nos bastidores, vou citar só dois rapidinho. Um é esse acordo que o PL do capitão
que o capitão Wagner do União Brasil tenta manter com o PL numa discussão em nível nacional com as lideranças para ver se tem um acordo entre eles e se retira a candidatura de André Fernandes para apoiar o capitão Wagner. Capitão Wagner que já está, inclusive, com a sua convenção marcada para o próximo dia 27. Não saiu esse acordo ainda, mas as articulações continuam. Já em relação, por exemplo, ao PT e seus aliados, ainda não tem convenção, data ainda marcada, mas hoje ganha força, por exemplo, na discussão para quem será o vice, o nome da deputada Gabriela Aguiar, que é filha de Domingos Filho. Aí, se a gente for aqui para a região metropolitana, ontem, na disputa que vai ser acirrada lá em Caucaia, por exemplo, o Valdemir Catanho, que é o prefeito, aliás, o candidato a prefeito pelo PT lá em Caucaia, disse o seguinte: já escolheu o vereador Vanderlan para ser o seu candidato a vice em Caucaia. Então, assim, é só uma projeção rápida, não deu para a gente avaliar muito, mas a gente volta sobre isso a falar amanhã com certeza. Um bom dia a todos.